Olá, alunos do 7º ano, sou a professora Thalia. Hoje nós vamos corrigir a leitura e interpretação do texto do poema A Serra do Rola Moça, que inicia aí na página 151 com a apresentação do poema. É muito importante que vocês já tenham lido este poema e leiam mais uma vez para a gente corrigir aí, tá bom? Este poema ele fala sobre dois jovens que foram numa vila se casar e eles foram a cavalo. Eles estavam bastante felizes na volta e aí aconteceu uma tragédia, ok? Vamos resolver aqui a primeira questão. No início do texto, afirma-se que a Serra do Rola Moça não tinha esse nome, não. Letra A. Em sua opinião, essa serra existe de verdade ou é apenas um local criado no poema? Levante uma hipótese e apresente ao professor e aos colegas. Olha só, essa serra ela existe realmente e ela fica em Minas Gerais, ok? Letra B. Qual a associação entre o nome do poema e a história? A serra ela passou a se chamar assim porque no poema, recriado a partir de uma história da tradição local, uma moça rolou despenhadeiro abaixo. Então, olha só, o nome deste poema, ele aconteceu no início, ele afirma, não tinha esse nome não. Aí afirma várias vezes, para que a gente entenda no final do texto, que o que aconteceu com a moça, ela ter caído num penhasco, rolado o penhasco abaixo, foi que originou o nome do poema, tá? O nome da serra e aí, por fim, o nome do poema, ok? O texto que você leu é um poema narrativo. Que história é contada nele? Conta-se a história de dois jovens que foram numa vila se casar. Eles estavam bastante felizes, né? Os dois estavam a cavalo, cada um em um cavalo. E quando voltaram, o cavalo pisou em falso e a noiva caiu num penhasco abaixo, né? E depois o noivo, desesperado, se jogou também no penhasco. Letra B. Suas hipóteses sobre o poema foram confirmadas? É uma resposta pessoal. O que você achava desse poema foi confirmado? Número 3, letra A. O poema é dividido em duas partes. O que é narrado em cada parte? Olha só, na primeira parte do poema, a gente pode perceber que conta-se a felicidade dos noivos com o casamento, como eles estavam felizes. Tanto que se repete várias vezes o trecho e riam como riam, ok? E depois vai iniciar o trecho, as estrofes, contando sobre a tragédia. Letra B. Em sua opinião, o que essa divisão provoca na leitura? Olha, essa divisão ela provoca a felicidade nas primeiras estrofes, na primeira parte, e a tragédia na segunda parte. Letra C. Qual é o verso que marca a transição entre essas partes? O verso A Fortuna Inviolável, que a gente percebe que a partir deste verso vai contar como que aconteceu essa tragédia. Número 4. O verso Cada qual no seu cavalo aparece 3 vezes no poema. O que essa repetição e ênfase provoca nos versos? Na verdade, o autor quer explicar sempre que cada um estava no seu cavalo. Por quê? Para realmente ficar claro que o cavalo da noiva que tropeçou e ela caiu no penhasco, e aí o noivo desesperado se jogou também no penhasco, porque se não ficasse claro que cada um estava no seu cavalo, a história poderia ter sentidos diferentes e finais diferentes. Número 5. Procure no poema outro caso de repetição que contribui para construir o sentido do texto. Explique o efeito que provoca no poema. Como eu já tinha falado antes, um trecho que repete é "e riam como eles riam",
que aparece 2 vezes, e em riam até sem razão. Até sem razão. Por que isso aparece, que o autor quis que aparecesse mais de uma vez? Para enfatizar a felicidade que os noivos estavam sentindo e depois provocar um impacto maior quando acontece a tragédia com eles. Número 6. Como outros textos narrativos, este poema também apresenta os elementos centrais do enredo. Localize no poema. Nós vamos localizar situação inicial, ou seja, o início da história. Os noivos vão para a vila casar. Complicação, o problema da história, né? Que eles resolvem voltar à noite. Eles não percebem, eles vão vindo, voltando, felizes, alegres, não percebem que a noite vai chegando. Letra C, desenvolvimento, o decorrer do poema. Vão felizes, rindo pelo caminho, e a noite chega sem que eles percebam. Clímax, o ponto alto da história. O cavalo da noiva pisa em falso e despenca no penhasco. Desfecho, como finalizou esta história. O noivo se joga no mesmo despenhadeiro. Ok? Espero que vocês tenham resolvido as atividades de vocês e que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente, ok? Até a próxima!